O que define o valor de uma história? Muitas vezes, as pessoas, ao montarem um negócio, elas encontram dificuldades ou até mesmo elas precisam fechar a empresa para tentar novamente. Isso é fracasso ou aprendizado? Sejam muito bem-vindos ao programa Valor História. Eu sou o João Miranda e hoje o programa vai mostrar que muitas vezes a falha não é um fracasso. Hoje eu tenho a honra de receber a pessoa que personifica essa jornada. Ele é bacharel em rádio e TV pela São Judas, mestre em comunicação e inovação pela USCS, especialista em criação visual e multimídia e tem a visão empresarial do Empretec. Ele foi coordenador de cursos na Fapcom e hoje lidera sua própria jornada como diretor executivo da Teleobjetiva desde 2012. Seja muito bem-vindo, Fernando Mariano. Obrigado, João. Prazer te receber, inclusive. Eu que agradeço o convite. Fernanda, eu vou direto ao ponto com você. Eu sei que você tem uma paixão, a sua paixão nasceu na TV e você tinha, né, esse sonho de ser diretor de TV. Mas no terceiro ano da faculdade, em 2001, um colega mudou o seu foco. Me explica um pouquinho essa história. Eu sempre, desde meses não, né? Então aí seria puxar demais, mas desde muito pequeno eu sempre gostei muito de televisão, né? De ficar vidrado assistindo TV. Então falando aí dos anos 80, então nem era porque os canais, porque tinha canal infantil, não, eu assistia de tudo. Até porque a TV nos anos 80 era uma coisa muito peculiar, né? E desde então, assim, sempre gostei muito da comunicação, principalmente dessa parte eletrônica, né? Primeiro a televisão e depois o rádio. Entrei no estúdio de rádio a primeira vez com cerca de 9 anos, foi numa rádio no litoral aqui de São Paulo, lá em São Sebastião, Rádio Morada. E aí vi que, era o que eu queria para a vida, né? E eu tinha a ideia, né? Assim, gosto de rádio, mas eu queria televisão. Minha ideia era trabalhar com televisão. E tinha o glamour, né, do diretor, né? O liderar, o mandar, né? O ser reconhecido, né? Então eu entrei na área com essa ideia de ser um diretor, de me tornar um diretor, né? E quando eu fiz, né, a graduação, quando eu fiz rádio e TV, a São Judas optava por fazer 2 anos de comunicação, então todo mundo tinha aula junto, ou seja, jornalista, publicitário e radialista, né, que eram os 3 cursos que a São Judas tinha na época. E no terceiro ano, da grada do segundo para o terceiro, era que nós de fato optávamos. Eu entrei desde cara querendo já rádio e TV, né? Até dei uma flertada com o jornalismo, mas eu nunca gostei muito do jornalismo impresso, nunca gostei do jornal, da revista. Acho veículos importantes, é um tipo de conteúdo que eu consumo, mas eu não queria trabalhar nesse tipo de conteúdo. E aí, então fui de cabeça para a Rádio e TV. E aí no terceiro ano veio um cara de transferência, um cara que tinha começado o curso numa outra faculdade, uma faculdade menor, não muito conhecida, nem existe mais também. E aí ele veio para São Judas, e nessa de vir para São Judas, era um cara mais velho, é um cara mais velho, tenho contato com ele até hoje. Ele veio já com essa visão, né, de quem já tinha 15 anos a mais do que o restante da turma. Então ele veio com a ideia de, assim, dele estudar para se tornar empresário na área, para ter a empresa dele, a produtora dele, e se tornar professor também. E aí, conversando com ele, me abriu ali duas possibilidades, né, que até então eu não vinha pensando. Mas eu achava importante trabalhar em TV, até para depois aí sim ter a minha produtora, então fiz minha jornada em televisão. E quando eu terminei a faculdade, eu optei pela especialização, ao invés de optar por voltar para fazer jornalismo, né? E nessa, então, foi que me gabaritou também a me tornar professor. Tão novo assim, logo na sequência. Porque as coisas foram acontecendo muito, tipo, um passo depois do outro, né? No começo, essa dualidade, como que você lidou com ela? Na sua cabeça, esse pensamento, pô, eu quero ser dono, ser diretor, mas ao mesmo tempo eu vou ser acadêmico. Na verdade, eu nunca pensei em ser acadêmico. Eu sempre separei, enquanto professor, né, ser um professor de área prática, específica, né, de matéria específica, e não um professor de teoria, né? Até trabalho com matérias que tem muito mais esse viés teórico, mas sempre assim, o viés teórico aplicado na prática. Sim. Né? Então já dei aula até de matérias que o povo me crucifica, né? Pô, você dá aula de legislação. Não gosto, mas dou aula de legislação. Mas com um ponto de vista de um produtor que precisa saber de legislação. Sim. Porque eu não sou advogado.
pro perfil de professor que eu pretendo ser, né, e que eu tenho procurado ser nesses anos todos, que era importante eu ter um pé no mercado, né, se não os dois, né. Então eu via que, na verdade, o estar professor era um complemento do estar radialista, né, o profissional de comunicação. E eu acho que eu me realizei na produtora, né, e não dirigindo em TV, né, que aí era um outro mundo também. Mas eu abri a produtora pensando também no que eu tinha pensado antes como diretor, né, não vou ter chefe, o que é uma grande ilusão, né, porque aí eu posso não ter a figura do chefe direto na produtora, eu sou o meu chefe, só que o meu cliente é meu patrão, né, se eu não tenho cliente a empresa não anda. Sim. Então é uma ilusão. Eu, na época, entrei assim muito cru nessa de ter a produtora ou de ser diretor. E, na verdade, com o tempo aí que eu fui percebendo que não tem como. Na sua proposta da Web TV, em 2003, que ela foi recusada. Sim. Por que isso aconteceu? Era uma ideia que eu já vinha tendo, na verdade, desde 2000. Eu lembro que foi Sim. tipo provavelmente uma segunda-feira, eu lembro que era um dia assim meio chato, assim, eu estudava de manhã, né? E sempre fui de acordar tarde, mesmo estudando a vida toda de manhã. Eu tenho essa dificuldade, Sim. né, de manhã. Tanto que eu acho que as aulas que eu rendo melhor são as aulas do matutino, porque aí eu vou sem filtro e é onde eu falo mais besteira, né? E eu lembro que esse dia eu tava meio burrado assim e tal, aí um amigo, que também depois se tornou professor, tudo, sentou ao meu lado e começou a divagar sobre o que seria o futuro da área, né, da área de comunicação, que no futuro a gente consumiria filme sem ter que ir na locadora, a gente teria ali um dispositivo pelo computador ou pela televisão, o que o Netflix faz, né? Uhum. Permitindo ali que a gente escolha o filme, a série, né, tal. E aí eu sempre fui muito ligado para a TV, nunca fui muito ligado para o cinema. E vi ali uma possibilidade. Falo, pô, a TV pode ser isso também no futuro. Então, ali em 2000 eu já comecei a estudar essa ideia. Só que, pô, eu tinha 19 anos, segundo ano de faculdade, Novo. não trabalhava, não tinha, né, os recursos técnicos também. Era uma outra fase, né? Muito diferente de hoje, que você pega ali eu vindo pra cá, eu vi um cara que faz um conteúdo muito legal na Santa Cecília, que ele tava com o celular gravando na rua, aparecendo, praticamente no formato de selfie. E faz muito mais hoje do que eu pensava que daria pra fazer naquela época, lá Sim. em 2000. E aí, depois que eu me formei, né? Me formei no final de 2002, aí chegou a hora de tirar essa ideia do papel. Aí eu fiz contato com o colégio onde eu tinha estudado, mas eu achei que o colégio poderia pôr a ideia em prática sem me contratar, né? Não que eles fossem capazes disso, mas eu Uhum. poderia estar entregando uma ideia de graça ali, Sim. né? E eu era ligado a uma ONG, por laços assim de parentesco, né? De proximidade assim de parentesco, e aí eu propus pro diretor, pro presidente dessa ONG, fazer, né, então, o que hoje a gente chama aí de produzir conteúdo, né, que na época era produzir a Web TV para eles. Uhum. E aí ele virou para mim e falou: "Não, eu tenho um irmão que mora ali na região de Jundiaí, ele tem 60 anos, nunca que ele vai sentar na frente de um computador para assistir um vídeo que está na internet. Então não vai dar certo, eu não vou investir nisso". Aí eu fiquei com orgulho ferido, cheguei para os meus sócios, eu já tinha produtora nessa época, Uhum. falei: "Ó, aquela ideia da produtora que eu apresentei para a ONG, a gente vai fazer por nós". E aí, umas 3 semanas depois, a gente já estava colocando ela em prática, assim, como em caráter experimental. Legal. E hoje a Web TV é o mainstream, né? É. Hoje tá em todo lugar. Como que você enxerga o avanço disso tudo? Do lado pessoal, eu procuro não pensar muito do tipo: Aham. "Pô, tive a ideia certa no Poderia momento ter sido errado". eu, né? Poderia ter sido eu. Aham. Até mesmo esse boom de podcast, né, que teve essa segunda onda, né, que a gente ainda tá nela, Sim. eu produzia em 2014 um programa com 2 alunos da Fapcom, um deles depois participou da criação do Podpah. Olha só. E a gente recentemente nós nos encontramos e a pauta foi essa, né, fizemos a coisa certa. Cara, que legal. E o Podpah hoje em dia é um monstro, né? É, Tá inserido em todos os poderia ter sido a lugares. gente também, né. É muito Eu legal. vejo que na verdade, assim, é uma possibilidade que a internet permite, né, de que saia essa coisa dos grandes meios, dos concessionários, dos donos da mídia, e passa para a mão de qualquer pessoa. Sim. Só que no momento que pulveriza,
quem faz igual ao que o grande faz, não destaca, então acaba não tendo público. Acaba sendo mais do mesmo. Eu acho que a sacada do Cazé e de outros, até do próprio Podpah, como a gente citou aqui, do Flow, enfim, foi terem percebido ali que o movimento de fazer algo diferente, enquanto o mercado não acreditava, né? Acho que no meu caso ali, o que faltou mesmo foi a grana para continuar com os projetos, continuar com a Web TV. Eu enxergava o YouTube na época como concorrente, não enxergava como possibilidade. Só que eu tive Web TV entre 2003 e 2009, né? Quando a gente pega assim o YouTube se tornando uma grande mídia, já é na década seguinte, já ali após 2010, né? Quando eu voltei para o mercado em 2012, aí sim já tendo o YouTube como parceiro ali, como grande vitrine, né? Uhum. Porque senão eu tinha que batalhar para o público chegar até o site para assistir o conteúdo dentro do site. Como que você transformou aquela visão rejeitada da Art House na teleobjetiva hoje? Me explica também o que foi a Art House. A Art House foi essa primeira produtora, né, que eu tive com 2 sócios, com 2 amigos de faculdade. Uhum. Nós iniciamos a empresa no começo ali de 2003, logo após nossa formatura, e cada um estava num momento de vida ali, né? Eu tinha já esses projetos, principalmente da Web TV, tinha um outro projeto que era um pouquinho antes, na verdade, era para ter sido outros sócios, né? Era eu, o Rodrigo e o Divaldo, que é esse amigo Uhum. que era mais velho e tal. O Divaldo acabou começando sozinho um projeto, a gente viu que ele não ia incluir a gente abriu a Art House e chamamos uma amiga para completar o trio, que era a Arilma. A Arilma tinha ali algumas questões familiares, então ela, né, ajudava ali a sustentar a família. O Rodrigo era artista, então tinha o foco dele como artista. E eu já tinha esses projetos, né? Que um era a Web TV e o outro eram TVs para... Não se falava ainda na época em elevador, depois acabou virando um projeto de TV para elevador, mas eu pensava, por exemplo, numa TV para ônibus de viagem, para escolas, por exemplo, no intervalo. Então, de levar a mídia, a televisão para esses ambientes. Sim. E a Art House ela surgiu dentro desse cenário. E a gente não se entendia, né? Era uma sociedade ali que cada um estava no momento com uma prioridade. Durou 2 anos, a gente teve uma questão chata ali no momento da divisão da empresa. Confesso que eu demorei uns anos para perdoar. Eu comecei a gente brigou ali no final de junho de 2005, e eu perdoei em 2024. Foi só isso. Que eu consegui... pouquinho tempo. Eu vi, assim, por acaso apareceu no Instagram ali o perfil do Rodrigo, que foi com quem eu briguei. Aí eu olhei o perfil e pela primeira vez eu não senti raiva, nada, senti coisa boa. De ver, assim, que ele conseguiu colocar os projetos dele em prática, aparentemente tá bem. Então acho que... Entendeu, né? Só que aí entre a Art House e a Teleobjetiva teve uma outra empresa, que foi a Engenho de Conteúdo, que era a produtora, né? Aí eu cometi uma coisa que eu considero um erro, porque eu tinha uma marca para a produtora e uma marca para cada veículo. Porque eu tinha a Web TV e tinha portal de conteúdo na Art House, né? Nós tínhamos. Quando virou Engenho de Conteúdo, ficou Ultra Portal para o portal de conteúdo e Ultra TV para a Web TV. Então, às vezes a gente tinha que apresentar como sendo uma marca só, aí ficava Ultra Portal e TV. E ficava uma coisa meio confusa, né? Você está produzindo para quem? É para o Ultra Portal ou para Ultra TV? E quem está produzindo é Engenho de Conteúdo, mas que é Ultra Portal. E você acha que ficou essa dualidade de nomes e marcas ficou mais estranho para vocês de dentro ou para as pessoas de fora também entenderem que... Na verdade, melhorou quando a gente saiu de Art House e foi para Ultra. Porque eu percebi assim que na audiência dos sites, né, pegava os relatórios, né, quando mandava divulgação por e-mail, a audiência era boa. Quando passava os dias sem divulgação, a audiência zerava. Porque era um nome ruim de escrever, né? Que era Art House com H-A-U-S. Né? Para virar o House da bala era um pulo. Né? Então a gente gravava em eventos e às vezes davam um crachá pra gente com o nome todo errado. Né? Com o nome da empresa todo errado. Então nesse ponto o Ultra já foi melhor. Mas quando foi de Ultra para teleobjetiva, né? A gente até criou uma outra marca que está comigo ainda até hoje, que é a Rede Ultra, é uma marca que eu não uso, que foi para unificar, para não ter mais portal e TV como coisas separadas. A gente ficou um ano e pouco com essa marca. Aí tive uns problemas pessoais, então foi o momento que a gente tirou a empresa do mercado.
Na Fapcom tinha uma coordenação na época que pedia para os professores serem mestres, então tá bem investindo no mestrado. E aí quando eu estava para terminar o mestrado que eu trouxe a empresa de volta, aí já como teleobjetiva, né? Aí foi a ideia de ter um nome fácil, único, que não desse margem para, como é que escreve? Para erros, né? Para erros. Exatamente. Qual que é o seu processo de prospecção de clientes? Hoje a gente trabalha com dois tipos de prospecção, né? Uma prospecção passiva. Então no site a gente tem ali o site todo pensado ali em palavras-chave, em formas de como um possível cliente pode chegar até nós. Tem dado resultado. Não, assim, não gera um fluxo constante, mas dá um resultado interessante. Até esse ano a gente fechou um contrato que veio pelo ChatGPT. Caramba, de Sabe? pesquisa do chat? O cara colocou lá, o cliente, Ah, desculpa. O cliente colocou lá produtoras que atuam na área médica. Encontrou 3, pediu orçamento para as 3 e fechou com a que tinha ali melhor custo-benefício para ele, né? E eu não imaginava, né? Que normalmente vem pelo Google, vem por pesquisa direta, né? Então, uma das formas é essa prospecção mais indireta, né? E a outra mesmo é o contato, assim, de eu participar. Eu tenho participado de eventos ligados aí a empresas, de grupos de network, né, de empresários, e lá eu apresento a empresa, faço contatos, depois retomo esses contatos, né, de tempo em tempo, até que a proposta vire, né. como que a teleobjetiva ela define o seu diferencial perante a tantas empresas assim? Então, isso eu tinha uma sócia, né, até 2021, a gente optou, assim, tivemos muitos erros nesse período entre Art House e Ultra, né, ou Art House e Gente de Conteúdo. E alguns dos erros foi, assim, não ter um foco definido, não ter um foco preciso, né. Então, eu tive, por exemplo, quando abri o portal ele surgiu porque tinha uma vidente com quem tinha muito contato. Ela escrevia para o Terra e aí quando publicava algum vídeo conosco, ela conseguia colocar a nota no Terra e a audiência do Terra vinha para nós. Era meio que a estratégia. Então o portal surgiu assim. Sim. Hoje eu posso falar isso, mas na época não podia, né? O SBT tinha o Chaves, nós tínhamos a nossa vidente, né? Quando precisava de audiência, a gente colocava lá o programa dela e divulgava. Até que o Terra descobriu e proibiu ela de fazer esses anúncios. Então, assim, ela trouxe alguns parceiros delas, assim, conhecidos, amigos, que iam para a área do esoterismo. E aí eu vi que eu precisava equilibrar, né? Porque eu não queria ser um portal esotérico, eu não queria ter um portal esotérico. Sim. Era uma questão de escolha. Poderia ter voltado para ser um portal esotérico, teria feito um recorte de público e teria conseguido ali um diferencial. Eu não entendia isso naquela época, né? E eu confesso que a faculdade me preparou como produtor, mas não me preparou como empresário, né? Foi até um cuidado que eu procurei ter nas reformulações que eu participei depois, já na Fapcom, que desse pelo menos essa noção, né, do que é o estar à frente de uma empresa na área, né? Então eu precisava equilibrar, e aí nessa de equilibrar, então, qual que seria o conteúdo oposto ao conteúdo esotérico? E aí coloquei, por exemplo, uma colunista que era ligada a grupo católico. Não tinha nada a ver, né? Porque o público dela não conversava com o esotérico e o esotérico não consumia o público dela. Então, esse tipo de erro, quando eu abri a teleobjetiva, eu procurei pro oposto, né? Tipo, eu não posso mais repetir esses erros. E eu já vinha tendo algumas experiências de produzir conteúdos para médicos. Então, foi onde eu defini que a teleobjetiva vai ser uma produtora voltada para o mercado corporativo e para o mercado da saúde. Então ela tem esse recorte, né? E hoje a gente tem uma produção de conteúdo, num primeiro momento uma produção de textos, em que alguns textos, né, indiretamente levam ao que nós produzimos e outros textos levam a áreas próximas, porque também eu pretendo fazer com que a empresa seja reconhecida pela qualidade do que ela produz, mesmo que não seja só para o cliente, né, mas que ela produz enquanto conteúdo que ela entrega para a sociedade. E você fez Empretec. Fiz. Qual que foi o maior insight que você tirou de lá? Então, eu não posso dar gatilho aqui, né? Porque, assim, teve dias de eu sair do Empretec. O Empretec ele é um seminário, quando eu fiz era um seminário de 6 dias, de cerca de 10 horas cada dia, mas não termina naquelas 10 horas, né? E não é um curso,
né? Ele não segue a metodologia como uma graduação, como uma aula, né? Ele é um seminário de vivências. Então tem momentos de palestra, tem momentos de conversa, tem momentos de práticas ali que levam, né, sempre a um comportamento empreendedor. E aí quando tinham as análises dessas práticas, que eram momentos eventualmente pesados, mas não pesado no sentido de assédio moral, Sim. nada disso, pesado assim no sentido de cair a ficha, né, de você perceber ali os seus erros. Pra mim, assim, teve dias assim de eu pensar de, pô, eu fiz tudo errado a vida toda. Exagerando um pouco, tá? Mas era a sensação que eu saía de lá, né? Dali eu acho que teve um momento de virada. Só que eu, por outro lado, eu estava num momento de vida que eu não podia mergulhar de cabeça. E foi um momento que depois se estendeu por mais 6 anos, né? Então acho que agora sim, o que eu vi lá no Empretec, lá em 2017, 6 anos acho que eu errei a conta, né? Agora em 2025, 8 anos depois, que eu tô conseguindo, aos poucos, sabe, implantar. Mas acho que o principal, assim, o principal insight foi ver esses erros, que até já comentei alguns aqui, né? Não ter um público bem definido, atirar para tudo quanto é lado. Então é uma produtora que não era especializada em nada, era um portal não especializado em tudo, mas que... Então o pós-Empretec foi onde teve essa virada, né? Tipo, é uma empresa com esse perfil para esse público que vai produzir tal tipo de coisa. Eu acho que o principal legado do Empretec para mim foi esse. E nesse cenário mais volátil, como que você lida, né, nesse desafio de liderar projetos, liderar pessoas? Acho que o mais difícil é liderar pessoas, né? Uhum. Por que você acha? O ser humano é um bicho complicado, muito complicado, né? Mas na verdade porque, assim, há diferentes perfis de pessoas, né? Tem as pessoas que colocam o ego na frente ao invés... E falando agora de maneira geral, tanto... Eu tive essas questões na produtora, tive essas questões depois como coordenador, vejo isso no dia a dia como professor também, tanto com colegas quanto com alunos. Então, é uma resposta geral, não é indireta para ninguém, né? Se fosse para você falar, o que que é liderança para você? Acho que liderança é mais ouvir do que falar, mas também, assim, é uma escuta ativa, por um lado, por outro lado também, assim, você tem o foco de onde você precisa chegar, né, e como fazer para que esse resultado aconteça. Então, acho que um líder é aquele que ouve o externo, ou seja, para onde chegar, ouve o interno, ouve a equipe, tem a meta de onde chegar e faz com que tudo isso se encadeie de uma forma que funcione. Falando em liderança de empresas, assim, de pessoas, a gente entra no aspecto cultural, né, Sabe? a cultura da empresa. E eu vou entrar no embate do home office, que atualmente muitas pessoas optam por Esse modelo. esse, né. Como que você enxerga esse embate de home office presencial e como manter a cultura de uma empresa estando em home office também, já que o contato entre pessoas é tão importante? Sim. Eu vejo que o ser humano é um ser social. Uhum. Até parafraseando aqui um grande amigo, professor de filosofia, né? Saudade Giovanni, né? É, além do, eu acho que assim, o trabalho presencial, ele fortalece esses vínculos, tá? Ele fortalece essas questões que são importantes também. Por outro lado, acho que a gente tem uma visão de mercado, de empresas, né? Empresas, mercados, enfim, que pensa no funcionário como sendo só aquele ser mecânico que é contratado para uma determinada função e que tem que cumprir aquela função naquela carga horária, Uhum. que é algo que particularmente eu não acredito muito. Eu vejo que o home office, nesse sentido, ele é favorável porque aí você consegue trabalhar na questão da, como fala, fugiu o termo, não é? Das demandas, ou seja, cumprir as demandas, cumprir os projetos, e não tanto a questão do tipo, eu preciso que você seja aqui às 8, vá embora às 18, se desloque até aqui, porque eu estou te pagando, né? Acho, é claro que assim, tem modelos de negócio que não vão funcionar, né? Eu atuo numa faculdade presencial, então nunca que um curso presencial vai funcionar no modelo remoto, né? Na pandemia foi uma exceção, mas não é uma característica ali que era para ser mantida. Mas eu vejo que na teleobjetiva, como produtora, faz muito mais sentido trabalhar por entregas e demandas do que trabalhar com essa carga horária fixa, né? Então, a cultura que eu trabalho dentro da teleobjetiva é essa. É assim, de ter uma equipe que, ó, eu preciso amanhã gravar em tal lugar.
Então, encontro em tal lugar, vamos até lá, terminamos o projeto. Se precisar editar a mesma coisa, entrego, edita, me devolve. Eu vejo que é um futuro para a área. Né? Um futuro para a área que tem mais a ver nesse modelo do que um modelo rígido, fabril, né? Das 8 às 18, de segunda a sexta, mais o sábado. Né? E o que é inegociável para você na cultura da sua empresa? O que é inegociável? É. Parece um discurso vazio, tá? A minha resposta. Mas eu acho que é justamente esse bem-estar, né? Eu vejo que, enquanto empresa, muitas vezes é difícil a gente favorecer na questão do salário, do cachê, da comissão, enfim, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que que é importante que as pessoas trabalhem ou que se dediquem aos projetos e que estejam bem para aqueles projetos, né? Então, acho que o inegociável é esse ponto. Eu não acho que só o dinheiro também seja, mas mais de 50% com certeza é importante ali para a pessoa se sentir bem, né? Uhum. Mas fora isso, acho que é importante também o clima, a liberdade, né? Eu trabalhei no SBT, por exemplo, num programa que era o Ratinho. Eu faço piada com isso, mas eu tenho orgulho de ter trabalhado lá. E para mim era muito pesado trabalhar numa sala que não tivesse janela. Por A quê? produção não tinha. Porque eu tinha a impressão de que a vida estava indo embora e eu não Você via. estava lá. E eu estava lá, porque eu chegava às 6 da manhã, não, eu chegava 9 da manhã, 10 da manhã, já estava claro, saía às 6 da tarde, já estava escuro. E cadê o dia? Cadê a vida? Né? E às vezes nem tinha demanda para tudo isso. Então acho que o negociável é isso, é se sentir bem. Né? Você é empresário e também foi coordenador de curso por anos. Como que você conciliava essas duas dualidades? Era difícil, porque a atividade de coordenação tomava acho que 90% ali do meu tempo útil. Uhum. Né? Mesmo colocando algumas barreiras, né? Colocando alguns limites, né? Mas acho que vem muito dessa questão da atualidade, né? Em que as coisas têm que ser decididas rápidas ou de última hora, ou a urgência que às vezes nem é urgência, né? E atrapalhava outros processos também. Né? Então já era um processo que eu já vinha pensando já há alguns anos de dosar, ou seja, aumentar a produtora e diminuindo a coordenação até que fosse o momento de substituir. E isso aconteceu agora recentemente. Mas ainda assim, os últimos 3 anos, ainda consegui levar projetos pela produtora, estando na coordenação. Né? Então, Legal. mas assim, às vezes era difícil, porque tinha momento que as duas se misturavam. Tinha momento que eu estava respondendo pela coordenação e respondendo possíveis gravações no mesmo dia, no mesmo horário. Ou então tendo que trocar o horário de coordenação para poder ter o dia de gravação. Né? Então, eram atividades que meio conflitavam, e justamente por conflitar, estavam atrapalhando também ali o crescimento da empresa. Uhum. Né? Porque eu precisava focar ali no que era mais importante, né? Então, se tinha uma instituição que estava acreditando no meu trabalho ali, naquele momento, eu não podia virar as costas. Né? Uhum. E qual que é o mindset que você fala, tipo, para seus alunos, colaboradores, para se destacarem no mercado atual? Eu não esperava esse mindset na pergunta. Né? Você me pegou nessa. Mas não precisa cortar, né? Pensando no mindset como forma de pensar, né? Sim. Eu vejo assim, o CLT, o trabalho, né, registrado, ele é importante, ele traz garantias, Hum. que um trabalho empreendedor, ele traz mais riscos, né? Então, acho que na verdade o que eu procuro trazer, né, para os alunos e para quem trabalha comigo, é que a pessoa se identifique com um modelo, ou com o modelo que mais faz sentido para ela naquele momento. Se é um ganho maior, mas com risco maior, que é o empreendedorismo, né? E eu nem gosto muito de usar o termo empreendedorismo, porque eu acho que está meio queimado no mercado, mas o de dar as caras mesmo para uma iniciativa independente, ou partir para o CLT, que aí o risco é do patrão, o risco é da empresa, né? E lá naquele período ali, né, todo mês o dinheiro cai na conta. Né? Não vejo que um modelo é melhor que o outro, não vejo que um é pior, ou que tem que ser um dos dois. Eu acho que tem que ser o que faz sentido. Eu, durante muito tempo, foram 9 anos de coordenação e foram 9 anos em que eu priorizei o CLT, Sim. mas não deixando a empresa de lado. Mas desses 9 anos, teve ano que eu não peguei um único projeto. Né? Então, tem pelo menos uns 2 anos, pelo que eu fui puxar nos históricos da empresa, que eu não tive nada que produzir. Não produzi um texto para o site. Né? Então, foram 7 anos produzindo e 2 não. Né? Mas porque era o que fazia sentido para mim naquele momento. Sim.
né? Hoje os dois modelos fazem sentido. Pode ser que no futuro um faça, o outro não faça. Eu acho que o principal é entender que a vida é feita de momentos e vai ter momento que você vai ter que abrir mão, vai ter momento que você vai mudar de opinião. E essa é a vida, tá tudo bem. Uhum, tá tudo Né? bem. Para finalizar, a sua jornada te levou a um ciclo de estudos da prosperidade que alia a espiritualidade e a vida empresarial. Conta um pouquinho mais sobre isso. Eu sempre fui um cara muito cético, muito crítico com religião, Sim, né? Por mais que eu trabalhe numa instituição que tem uma igreja por trás, enfim. Mas eu via isso como sendo via a religião, né, como sendo algo para quem tinha problema, para quem era frágil, e eu não era nada disso, sim. né. E aí eu levei alguns chacoalhões da vida, o último foi a internação, né, tô aprendendo ainda, né. Mas fora isso também, assim, eu tive algumas experiências no pós-divórcio, né, pós-divórcio, pós-separação da empresa, enfim, que eu comecei a acreditar mais, né, numa força superior, né. E assim, começou a fazer sentido para mim. Então foi aonde eu saí de uma realidade que vinha do casamento, que vinha de imposição, e abri a mente para conhecer outras correntes, né, religiosas, filosóficas, enfim. E eu me encontrei numa filosofia, né, numa religião de origem oriental, e que a minha mãe já frequenta desde antes de eu nascer, né. Então estava em casa, estava na minha frente, mas só fez sentido mesmo a partir do final de 2021. Já era um período ali que eu estava com algumas questões financeiras complicadas, né, então assim, tinha o divórcio, tinha dívida, então um cenário, assim, bem bacana, bem enriquecedor, assim, bem Sim. de muito aprendizado. E aí foi aonde eu fui pra Sechonoye, né, e a Sechonoye ela tem ali os seus grupos, né, não que ela não sectariza nem quem frequenta outras religiões, nem internamente. Mas ela tem ali os grupos, por exemplo, voltados para os jovens, para os empresários, para as mulheres e para os homens, né, e para as crianças, e educadores. Naquele momento fazia sentido para mim o lado empresarial, né, que era onde eu via a possibilidade de sair dessas dívidas. E vi que eles tinham esse ciclo, que era uma espécie de curso, né, e de certa forma até parecido com o Empretec, né. Só que o Empretec ele tinha mais a pegada dos exercícios, né, das experiências, das dinâmicas, enquanto o ciclo ele traz mais para o lado da espiritualidade ligada ao lado empreendedor, né. E aí que foi fazendo sentido para mim outras questões ligadas à empresa. Então, assim, eu não tenho hoje uma empresa só para me dar dinheiro e pagar minhas dívidas. A minha empresa ela precisa entregar algo de bom para alguém, que não seja para mim só, né. Então, assim, o cliente ele não me contrata por obrigação, quer dizer, ele teve lá os motivos para chegar até mim. Então eu preciso entregar algo em troca para esse cliente, que não seja só qualidade, porque a qualidade é o que o cliente espera, Sim. senão ele não contratava. Se eu tenho um público nos meus veículos, eu tenho que entregar o melhor para esse público, eu tenho que entregar algo que agregue para esse público. E quem me abriu a visão foi justamente o ciclo de estudos da prosperidade. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, prosperidade, parece que é um discurso vazio, um discurso, né? E a única coisa que não se fala no ciclo é de dinheiro, porque os valores, né, assim, trabalhados lá, o dinheiro é a consequência, ele não é o que motiva, ele não é o principal. E é como eu acredito hoje. Eu não acredito que eu tenha a teleobjetiva como um meio de gerar dinheiro. A consequência da teleobjetiva é gerar dinheiro, né? Mas antes, a gente gera um produto de boa qualidade, um produto que vai para o cliente e que atenda o que o cliente precisa, que atenda o que o público precisa, entrego algo para a sociedade para aí sim esse retorno acontecer. Cara, Fernando, eu queria te agradecer, primeiramente, por essa conversa esclarecedora. A gente falou de um monte de coisa, IA, cultura, gestão. Sim. E eu queria deixar esse espaço para você agora, para que você possa falar um pouquinho para o pessoal que está assistindo esse podcast, esse programa, né? Falar um pouquinho o que você queira falar, deixar suas redes sociais, Certo. tá? Sinta-se à vontade. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar num programa, né, estar no Valor História, que é uma ideia interessante, né, porque é mostrar
que a vida, às vezes, ela não se resume só ao lado profissional, não só ao lado pessoal, e que esses dois lados se conversam e que são muito importantes. E que, às vezes, mesmo, né, o lado profissional, o lado empresarial, enfim, ele tem muitas nuances. Eu acho que esse é o propósito, né, nosso com esse programa. Então, eu agradeço a possibilidade, né, a oportunidade de estar aqui. E deixo as redes sociais, né, então, no Instagram, fernando.o.mariano, ou da empresa, né, @teleobjetiva. Instagram é onde a gente tem publicado mais, né, mas eventualmente também tem no LinkedIn, né, por Teleobjetiva, Estúdio de Comunicação. E o nosso site, né, teleobjetiva.com.br, né, que hoje ele é um site e um portal de conteúdo também. Estou revendo isso, né, se mantém junto ou separado, mas que ele é um site da produtora, e aí nesse propósito nosso de entregar algo para a sociedade, ele também é um portal de conteúdo. Uhum. Então, obrigado. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero vocês no próximo episódio. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo aqui.